Você perdeu receita e não despesa. E o que isso quer dizer na prática? Na prática, você continuou com os mesmos custos, com os mesmos gastos, comprando as mesmas coisas, mas a sua receita diminuiu. E aí, no fim do mês, quando você vai fechar o seu caixa, você se pergunta: o que é que aconteceu? Eu não fiz nada de diferente. E aí que está a resposta. Você perdeu receita e não despesa. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre a redução linear, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, o Wesley falou: Josi, muitos donos de indústria de laticínios ainda não fazem ideia de fato do que aconteceu nos últimos dias, né? A partir de abril agora, já começou a ser aplicada de fato aí nas notas fiscais, na realidade de vocês, a legislação que reduziu alguns incentivos fiscais, benefícios fiscais, dentre eles o Programa Mais Leite Saudável, o iogurte, bebidas lácteas, eles tiveram também Um aumento na carga, né? Exato, eles foram afetados também de alguma maneira. E, além disso, né, a gente vai conversar hoje também sobre a importância do dono, do gestor, ter uma visão ampla do negócio deles, para que eles possam, de fato, entender e se antecipar aí nas situações e não perder dinheiro, não diminuir ainda mais a margem de vocês, que já é uma margem muito pequena. Então, vamos começar aqui pela redução linear que afetou o programa Mais Leite Saudável. Vamos falar um pouquinho sobre isso e a gente mostra na prática como isso aconteceu e aqueles gestores, né, que se anteciparam, como que eles estão agora, e você que ainda não sabe, não se antecipou, o que você deve fazer a partir de agora. Certo. Dando uma introduzida nesse assunto, é muito importante destacar que as indústrias que mantêm ali de uma forma linear o seu faturamento, né, elas têm as despesas mais ou menos equiparadas ali. Né? Por exemplo, os custos fixos geralmente são lineares, né? Claro que existem custos fixos que vão sofrer pequenas variações, igual, por exemplo, conta de energia, né? Às vezes um consumo de água, é um custo fixo, né? Mas mesmo assim ele ainda tem uma parte ali variável que está atrelada à produção. Então esses custos sempre vão se manter. E temos os custos variáveis que está ligado diretamente à produção. Quando vem, por exemplo, essa figura da redução linear, né? Aquela que é a situação, né? Você perdeu receita e não despesa, mesmo tendo a mesma produção, mesmo tendo a mesma venda, o mesmo custo de produção, custo operacional, toda a situação que mantém a sua empresa naquele nível ali de faturamento, de receita, de resultado operacional, o governo vai e te tira 10%, por exemplo, do programa Mais Leite Saudável. É um percentual, um percentual, na verdade, né, que sustentava uma parte da margem do laticínio foi retirado. Exato. Reduziu-se 10%, mas ali na prática, hoje vocês apropriam 50% de crédito presumido, né, do PIS e da COFINS, e apropriava, né, antes. Sim. E agora são 45%. Parece pouco, né, Wesley? Mas como que isso impacta Não, isso na prática? Na verdade, a gente tem direito de apropriar 45%, porém são 10% de redução. Uhum. 10% é muita coisa. 10% sobre uma margem de lucro, porque se você parar para pensar de forma muito sintética, muito leiga, assim, né? Os créditos sobre o Programa Mais Leite Saudável para aqueles laticínios hoje que não eram tributados de forma absoluta é 100% de lucro. Então você quebrou 10% do seu lucro ali. Então a gente está falando de um percentual muito elevado. Se você parar para fazer uma outra analogia, essas empresas que têm uma sobra de caixa ali vão fazer um investimento, por exemplo. Um investimento muito saudável vai te render 1%, 1,2% por mês. Sim. Então você está tendo com a redução linear uma perda de 10%. E somente do programa Mais Leite Saudável. Né? E é importante destacar que muitos empresários ainda não se atentaram para essa gravidade. Porque para os bebidas lácteas e os iogurtes, que antes eram alíquota zero, essa redução linear nos trouxe ainda uma majoração de imposto. De alíquota zero, agora a gente tem 10% da alíquota básica. Então, essa legislação, gente, além dela ter reduzido o programa Mais Leite Saudável, Josi, como isso impacta realmente na minha margem? Gente, se vocês tinham esses 10% a mais, né, de lucro, muitas das vezes, porque é um dinheiro que está ali, que entrou ali, ele não partiu da venda, ele não partiu de nada, ele veio, né, como um crédito presumido mesmo. Se vocês tinham aquilo ali e agora vocês não têm mais, isso impacta diretamente a sua margem, que deve, consequentemente, que vai impactar consequentemente os seus custos, a sua precificação e tudo mais. Não precificou de novo, não olhou isso aí, com certeza você já reduziu ainda mais sua margem, pode estar tomando até algum tipo de prejuízo aí. É por isso que foi fechar o caixa, não fez nada de diferente e
o valor diminuiu ali ou não sobrou nada. Pode ser que não tenha nem sobrado. Porque muitos laticínios, eles trabalham, o lucro deles está exatamente ligado aos benefícios fiscais que eles adquirem, né? A gente tem, por exemplo, vamos citar laticínios, por exemplo, que são afetados pela redução linear, tanto o Programa Mais Leite Saudável, como por produtos que Então, agora aí, passam a ser tributados. Então, aí só para contextualizar. Então, reduziu o Programa Mais Leite Saudável e, além de reduzir o Programa Mais Leite Saudável, vão tributar os produtos também, que não eram tributados, que é o que o Wesley vai explicar, ambos, né? Você vai explicar os dois de uma vez. Vamos fazer trazer os dois cenários aqui. Vamos pegar um cenário de uma empresa que foi afetada tanto pelo Programa Mais Leite Saudável, quanto pela tributação de produtos que antes eram alíquota zero. Quais são esses produtos? Leites fermentados, iogurtes, tá? Os queijos que são alíquota zero, mas que estão no anexo 1 lá da reforma tributária, eles não foram afetados. Então, eles continuam com a alíquota zero. Porém, os iogurtes e os leites fermentados, sim. E as bebidas lácteas. E as bebidas lácteas, sim, foram afetados. Tá? Então, a gente está falando aí de uma perda de 10% sobre esses produtos, uma perda direta, um custo foi aumentado sobre isso, e uma perda sobre toda a compra de leite de 10%. Então, a gente está falando de perda de dois lados aí. Onde isso vai refletir? Lá no resultado operacional. A gente vai ter a mesma movimentação, vamos supor que a empresa venda exatamente a mesma coisa. Mesmo custo, né? Não, o custo vai se manter, vamos supor que ela venda exatamente a mesma coisa. A gente vai ter o mesmo custo, porém a receita vai te dar um resultado muito inferior, né, na receita líquida ali, por conta dessas tributações. São custos ocultos, de certa forma, sabe? O empresário não vê isso, às vezes, no dia a dia, ou muitas vezes, que também é muito grave, o empresário não modificou o sistema dele ainda, o cadastro dele ainda, então às vezes está errando nisso, está errando tanto no crédito do leite presumido, quanto na tributação do imposto que está pagando sobre esses produtos. Aí já é uma outra gravidade, né? E você não vai ver diferença no resultado, porém está criando um passivo aí que é perigosíssimo. Essa parte ficou bem confusa, porque o que acontece? A Receita Federal aprovou essa lei complementar que reduzia esses benefícios e incentivos fiscais que afetaram o Programa Mais Leite Saudável e esses produtos que a gente citou aqui agora, aumentando a alíquota deles. Porém, ela não criou um novo código de tributação para indicar que aquilo ali tinha sido afetado. Ela não gerou para a gente, que trabalha mais na parte técnica, uma maneira de a gente mostrar para ela que aquilo ali tinha sido afetado de alguma forma. Então, o que ela fez? E aí ainda ficou, os empresários ainda ficaram com muita dúvida de como eles iam provar isso. Muitos clientes começaram a devolver nota, não aceitar as notas. Por quê? Porque o iogurte, por exemplo, aqui a gente vai falar de uma parte um pouco mais técnica, mas você que está assistindo aqui, eu tenho certeza que você já entende disso, porque está acompanhando a gente desde o início, e o nosso papel aqui no Ponto de Equilíbrio é entregar esse tipo de conhecimento para vocês. Então, o que acontece? As notas fiscais, elas são baseadas em códigos, né, Wesley? Sim. E a Receita Federal, ela faz a leitura desses códigos. Então, a gente tem código ali que indica a natureza da operação, a gente tem código que indica se o produto é tributado ou não, a gente tem código para indicar toda a operação naquela nota fiscal. O iogurte, sendo a alíquota zero, ele tem o código para PIS e COFINS 06, né, que indica o quê? 06 indica que um produto é alíquota zero. Então, toda vez que você emite uma nota que é alíquota zero, você vai utilizar o código 06 para indicar isso. O iogurte deixa de ser alíquota zero, porém, a gente continua utilizando o código 06 porque a Receita Federal não criou um código diferente. O que ela criou para poder identificar, para que a empresa identifique isso, é uma informação no campo de observações adicionais na nota fiscal. Então, você que está assistindo a gente, se você é fabricante de iogurte, né, de bebidas lácteas, você precisa se atentar a isso. Você precisa indicar para a Receita Federal na sua nota fiscal que você foi afetado pela lei complementar que reduziu esses benefícios fiscais aí. Então, esse é um ponto de atenção, né, Wesley, que precisa... Isso não vai impactar diretamente na sua margem, se você colocar ou não agora. Porque se a Receita Federal te fiscalizar depois, com certeza vem aí uma multa, uma autuação, que aí de fato vai impactar aí na sua margem, porque você vai ter que arcar com um débito aí que você não esperava e um débito, né, desnecessário. Toda multa é desnecessária. Uma situação bastante interessante da gente, já que a gente entrou um pouco nessa questão técnica, né, além dessa obrigação da gente inserir essa sujeição daqueles produtos ali, tem que inserir isso lá naquele campo de observações das notas fiscais, todas as notas fiscais têm que sair com esse campo preenchido,
Tá? Isso aí é o que vai ser alterado na base de cadastro do seu sistema. Porém, na hora que isso chegar para o contador, a empresa que vai fazer a apuração desse imposto, mesmo estando com o código 06 ali, que indica que aquela operação é tributada com alíquota zero, o contador é obrigado a inserir a alíquota ali. E a gente está fazendo isso manualmente. Por quê? Porque a Receita não liberou nenhum mecanismo para poder fazer isso. Na verdade, quando a Receita lançou isso... Ela decidiu cobrar, mas ela não falou como, né? Ela lançou meio que às pressas, né? Até porque o PIS e COFINS já acaba agora em dezembro. Sim. Então foi algo assim dela aumentar o imposto novamente, né? A gente teve um outro aumento. Infelizmente, esse governo está sobrecarregando um pouco as indústrias, né? Empresas no geral, né? As empresas em geral com essas cargas tributárias. Então teve esse aumento sem ter o preparo do sistema. O SPED não está preparado. O SPED, na hora de fazer a leitura, ele vai ler que aquele produto ali não é tributado, mas porém você vai inserir uma carga tributária nele. Aí o SPED estava dando trava, até que muito custo eles atualizaram o sistema. Estão atualizando agora, parece que a última atualização foi agora, ainda essa semana passada. Então, tem que ter atenção a isso, tá? Você que é dono de empresa aí, ou você que é contador, você que trabalha no departamento fiscal, atenção à apuração do PIS e COFINS. Então, os produtos que sofrerão a tributação agora, mesmo estando com o CST 06, a gente vai ter que ter lá na parte do campo dele, onde a gente insere lá as alíquotas dos impostos, a gente vai ter que colocar 10% da alíquota básica, tá? Qual que é a alíquota básica hoje? O PIS é 1,65%, então nós vamos colocar 0,165% para PIS. COFINS, 7,6%. Nós vamos colocar 0,76%. Isso em todos os itens, linha a linha. Tá? Por exemplo, a gente faz isso lá no grupo, porque o grupo é responsável pela parte federal. Então, uma indústria que fabrica somente iogurte, a gente está pegando ali cada venda dela e colocando de maneira manual cada tributação que foi inserida. Gente, se tiver alguma dúvida quanto aos procedimentos, porque na hora que faz essa inserção, a gente vai ter que ir lá no bloco M, entrar na parte técnica aqui, pessoal, só para deixar a gente... porque às vezes tem um contador, algum consultor assistindo, ou algum funcionário, algum colaborador da parte responsável por essa parte, né? Já pode mandar uma mensagem aqui para a gente, que a gente manda um manualzinho de como fazer isso. Tá? Tem lá no bloco M de apuração alguns campos novos que terão que ser preenchidos informando esses valores. Esses valores têm que ser inseridos na apuração do imposto. Ah, mas a minha empresa só tem crédito. Beleza, ela vai ter crédito, mas o crédito dela vai ser diminuído por essa tributação que agora passa a existir. Aí que está o custo oculto. Aí que está a perda. Entendeu? Às vezes o empresário, o gestor, ele só vê o resultado dele somente sobre o total de vendas. Né? Quando você vai fazer uma apuração dessa, por exemplo, que você não tinha débito nenhum na apuração, 100% dos créditos, ele transformava para você ali no depósito para o seu caixa, a partir do momento que você tem débito ali inserido, ou você tem uma redução do programa Mais Leite saudável, esse crédito passa a ser menor. Então, diretamente, houve uma perda de resultado. Né? Então, não está diretamente ligado à receita de vendas, mas está ligado a uma receita operacional ali, uma receita de movimentação, de estoque, de compra, de insumos. Aquilo ali é receita para resultado. E na verdade, vender mais não vai adiantar nada, nesse caso específico. Porque se ele vende mais com o preço errado, ele vai continuar sentindo falta da margem que diminuiu. Porque não está relacionado à venda. Está relacionado ali ao que ele perdeu e não viu, que você chamou de... custo oculto ali. Está relacionado ao que ele perdeu e não viu. Por que a gente trouxe essa conversa hoje? Para poder trazer mais essa consciência, né, Wesley? Para os donos de indústria, para os donos, né, para os empresários em si, deles olharem mesmo, terem uma visão geral do negócio deles, ficarem atentos. Porque, por exemplo, aqui no grupo, toda alteração a gente manda, a gente está disponível para explicar quantas vezes forem necessárias, e às vezes a gente sente que não tem um retorno, né? Às vezes o próprio empresário não se preocupa com aquilo ali que foi enviado, não entende, não procura, e a informação está ali. Quem se antecipou, né? A gente mandou a informação de maneira antecipada, então quem se antecipou, viu quanto ia perder, fez o cálculo lá atrás, já reformulou o preço e não vai mudar nada na margem dele. Né? Agora, quem não viu, não se antecipou, já vai começar a sentir agora. Já sofreu essa redução, porque o mês de abril já foi encerrado. E vai sentir a dor no bolso agora. E vai fazer a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Né? O que aconteceu? Eu não fiz nada de diferente.
exatamente porque não fez nada de diferente. Deveria ter feito lá atrás. Não que não deva fazer agora, está no momento ainda. Mas assim, o empresário ele precisa estar ligado em tudo que está relacionado ao segmento dele. Então, assim, em todas as vertentes, né? Então, assim, você tem que estar ligado ali num produto novo, numa técnica nova, num maquinário diferente que pode melhorar a parte da fabricação. Tem que estar ligado na parte de gestão. A gente já gravou aqui uns 2 episódios, né, falando sobre gestão. Precisa, né, estar ligado em gestão. Tem que estar ligado na parte de vendas, uma vez que venda é o que move o negócio, né? Se você e precisa estar ligado na parte federal. Eu acho que os próprios produtos também, às vezes, precisam de ser reavaliados, né? Hoje tem-se muita figura de massa de mussarela, massa de requeijão. Então, tem que analisar todas essas classificações tributárias, porque às vezes ali são fontes de perda de crédito, perda de dinheiro. Você começa a ter uma tributação e, consequentemente, isso está mordendo a sua margem. Vai te dar um resultado inferior, né? Então, não basta simplesmente criar um produto ou abrir uma venda para um outro laticínio, de uma massa ou de alguma coisa, sem você fazer a verificação prévia daquela parte tributária daquele produto ali. Porque temos os custos ocultos. A sua receita diminui, a sua despesa permanece, às vezes o custo operacional vai ser elevado por conta de uma situação dessa, né? Há pouco tempo a gente trabalhou com um cliente com fabricação de doces de leite, né? E a gente fez uma análise para ele, uma avaliação, que, na verdade, o doce de leite que ele fabricava, ele poderia ter uma tratativa tributária como se fosse uma sobremesa láctea. Na verdade, a receita dele era de sobremesa láctea. Exatamente, ele não sabia. a receita dele era de sobremesa láctea, mas ele estava tendo a tributação de doce de leite. Então a gente aumentou a margem dele assim de forma drástica, simplesmente com um acerto na classificação tributária, sabe? Então, assim, às vezes... Mas isso por que que isso aconteceu? Porque esse empresário, ele abriu a mente dele para entender a parte fiscal também, que é o que eu estava dizendo. O empresário, a gente, quando a gente decidiu, ou a gente caiu de paraquedas aí no empreendedorismo, a gente tem que entender que a gente precisa saber muito além do que a gente acha que a gente tem que saber. Empreender não é sentar numa cadeira bonita atrás de uma mesa legal e ter colaborador, não. Não, porque não vai acontecer. Pode ser que sim, uma coisa ou outra, mas aí você não vai atingir o potencial que você tem. Você não vai chegar onde de fato você chegaria e vai passar muita raiva, vai viver apagando incêndio aí. O empreendedor, o empresário, ele tem que ter essa mentalidade de que ele tem que assumir a responsabilidade de tudo que acontece, de todos os lados, né, de todas as vertentes dentro do empreendimento dele. No nosso caso, a gente tem aqui dentro da consultoria parte de vendas, a gente tem a parte de pessoas, né, de gestão interna, a gente tem a parte de desenvolvimento intelectual mesmo, de acompanhamento, de mudanças legislativas. No caso de vocês têm produtos, vendas, gestão interna, qualidade, fiscal, vocês têm muita coisa. Mas é isso, vocês estão dentro desse segmento, vocês têm que abrir a mente para isso aí. E é interessante, a gente está falando aqui de uma perda de receita só através de pequenos dados, já mostrando como que isso impacta, né, o resultado da empresa, mas se a gente trouxer uma análise sobre isso tudo que você acabou de dizer, todos esses pontos, se o empresário der um pouco de atenção, com certeza ele vai conseguir diminuir custo em cada um desses pontos que você falou aí. Ele pode ir lá no setor de produção dele lá, acompanhar um dia de produção, ele vai ver que está tendo uma perda aqui, um equipamento que pode ser substituído. Criar processos validados e acompanhar os processos dentro da produção, vai encontrar alguma questão lá dentro. Exato. Quando ele chegar na parte pessoal dele, vai acontecer a mesma coisa, a mesma coisa. A gente tem muitos casos, né? Os clientes nossos trabalham com produtos alimentícios e muitos clientes não têm a receita do produto. Eles não sabem o custo simples de produção daquele produto. Quem comanda isso é simplesmente o setor de produção dele. E isso vem um ponto muito grave que está impactando diretamente a margem sobre o preço de venda dele. Se ele não tem noção exata de quanto custou aquele produto para ele, como é que ele vai conseguir precificar de maneira correta? E tem aqueles também, que eu acho que é a maioria, que eles têm a receita sim, porém, eles entregaram lá, tem um cara que trabalha lá na fábrica deles há 30 anos, e eles entregaram a receita para ele há 30 anos atrás.
E esse cara já nem segue essa receita mais, só que o dono não sabe. Já entrou depois desse cara aí vários colaboradores novos que olharam a receita ali uma vez ou outra e não estão seguindo a receita Sim. também. Então, assim, no queijo que gastaria 1 litro de leite, eles gastam 1,5, o dono precifica com 1 litro, porque ele entregou há 30 anos atrás, gente. Eu já entreguei a receita, eu tenho receita aqui. E aí eles acabam perdendo dinheiro aí. Não me lembro com quem que a gente estava conversando, que a gente estava falando sobre a questão do processo, que além de ter o processo, você precisa acompanhar aquele processo. Então, assim, crie processos, igual, entregue a receita, mas acompanhe se eles estão de fato utilizando a receita periodicamente. Tem alguém para fazer esse acompanhamento, te dar esse feedback, Isso aí né? tem 2 pontos, na verdade, né, que são importantíssimos, né. Primeiro, não em ordem de importância, né, porque são 2, mas os 2 são importantes na mesma escala, né. O primeiro é exatamente o acompanhamento do custo disso tudo aí, né, de todas as matérias-primas que estão sendo empregadas ali, se efetivamente é aquilo ali que está sendo empregado, porque vamos analisar o leite, né, vamos falar aqui de forma muito esdrúxula aqui, eu precisava de usar 1 litro, está usando 1,5 litro. Imagina essa perda ao longo da produção de um dia, ao longo da produção de uma semana, de um mês, de anos, de 30 anos. Olha a despesa que nós estamos tomando aí, né. No outro lado da cadeia, de igual importância, está a qualidade do produto. Com aquela receita ali, você vai ter uma qualidade do produto, você cria um padrão de produto. O consumidor vai acostumar com aquele padrão. Então, se todas as vezes que ele vai consumir o seu produto, a pessoa errou na fórmula ali, pôs um pouquinho a menos, um pouquinho a mais e tal, então acaba que você Perde perde cliente também, perde a né? sua clientela. Então a gente está nesses 2 lados aí. Isso faz com que a receita se perca, né. A gente só está abordando aqui, pessoal, pequenos fatores que geram grandes impactos no resultado da sua empresa no final do mês ou no final do trimestre, que é quando geralmente as empresas do lucro real são encerradas ali, É né. onde você perde receita, de certa forma, sem perder despesa, né? Mas sabe o que eu acho mais engraçado, Wesley? Que nada, eu tenho certeza, todo mundo que está assistindo a gente aqui, nada do que nós estamos falando, exceto ali a parte da redução linear, que é uma coisa mais técnica, mais recente, talvez um ou outro aqui não sabiam ainda, né? Mas de tudo que a gente veio falando depois disso aí, eu acredito que nada do que nós falamos, quem está assistindo a gente já não saiba. Uhum. Mas aí tem um negócio. Por que que não conseguem aplicar? Você consegue entender? Sim, Como empresário, por que que muitas vezes a gente escuta, a gente já sabe algo, a gente escuta, a gente entende que é necessário, por que que a gente não consegue aplicar aquilo ali? É uma pergunta, é até uma pergunta que eu queria deixar para você mesmo que está assistindo a gente aqui. Por que que você está ouvindo aqui pela, às vezes, milésima vez, que você precisa olhar sua produção, que você precisa criar um manual, que você precisa criar um processo, que você precisa se atentar. Por que que você não consegue fazer isso? Por que você não parou para poder eu tenho entender? 2 respostas para isso aí. Claro que podem existir muitas outras, né, Uhum. existem com certeza muitas outras. A primeira é sobrecarga, de pessoa que não sabe gerenciar a equipe, não sabe designar funções, não sabe separar as atividades, a pessoa acaba sendo obrigada a absorver, ou ela é o eu-keep, E ela o dia sozinha, consome ela. o dia a dia vai e consome ela toda, não consegue dar conta de tudo, Uhum. tá? O outro caso são aquelas empresas que estão assim, depois eu vou ver isso aí, eu estou satisfeito com o que eu estou ganhando, hoje está muito bom. E só vai dar atenção a isso na hora que realmente tiver necessidade. Que quando vem as crises, é o ponto que a gente tem que ajustar as torneiras, sabe? Então, assim, enquanto não vier crise, a pessoa não dá a devida atenção àquilo ali porque está satisfeito. Ou talvez ela pense também que aquilo ali não é o papel dela, né? Tipo assim, eu tenho um colaborador, eu tenho um RH, o RH é responsável por cuidar da minha parte. Eu tenho um gerente lá de produção, ele que tem que se virar lá com a produção, Uhum. ele que tem que fazer aquilo dar certo, não é eu, não, é ele. Né? Uma outra coisa que eu pensei aqui, que Pois pode é. ser uma possibilidade também, e que isso, se algum de vocês aí tem, eu acredito que não, mas se algum de vocês aí tem esse pensamento, gente, tá na hora de mudar. Porque a responsabilidade da sua empresa é sua. Chega Toda para a esse responsabilidade é funcionário sua. lá que é o seu líder do setor de produção, então, vem cá, filho. Olha, Lidera ele, eu né? quero que você acompanhe essa linha de produção aqui, traga para mim no final do dia, ou no final da semana, ou no final da produção. Eu Uhum. quero acompanhar como está sendo feito isso aí. Né? Passe para ele as informações para ele educar as pessoas lá dentro da produção. Pronto, está resolvido o problema. Tem que vir do gestor. Né? Eu acho que toda inteligência
dentro da sua empresa tem que vir do gestor, né? Geralmente vem, né? A não ser que existem empresas que têm um privilégio de ter aqueles funcionários que vestem a blusa da empresa, Ainda assim. que respirem a empresa, mesmo tendo esses funcionários, eles vão ter lampejos dentro do cenário, do contexto que eles estão. O gestor está vendo várias outras frentes, né? Então, acho que o gestor pode contar com ele, mas tem que partir do gestor, né? Essa cobrança. E a gente vê esses vários vilões assim das receitas, né? Que vão minando as receitas ali. E quando a gente vai fazer análise de DREs, né? Análises financeiras, geralmente as empresas tentam buscar algo grandioso assim que demonstre por que ela está perdendo dinheiro. E na verdade não existe um único fator. Às vezes ela quer ter um benefício a mais. Eu acho que, não, que tem benefício que está faltando aqui. Exato. Não estou apropriando tudo. Na verdade, não é isso, né? Olha o tanto de situações que a gente falou aqui que são ladrões de receitas, né? Então, na verdade, são vários pequenos fatores que impactam diretamente o seu resultado. Tem um outro ladrão de receita que a gente não falou, mas a gente fala sempre dele, mas nunca utilizamos esse nome para ele, que é o cadastro, né? O cadastro, a entrada de nota ou a emissão da nota ali, ela é um ladrão de receita, talvez um dos maiores aí na parte fiscal. Porque se você compra algo que te gera crédito, mas dá entrada como algo que não te gera crédito, né? Se você compra um insumo e dá entrada nele como uso e consumo, por exemplo, você já deixou ali na entrada do seu sistema de apropriar aquele crédito. Claro, se você tem uma consultoria tributária, uma auditoria, como o Grupo Equilíbrio, por exemplo, a gente vai reverter isso para você ali antecipadamente. Até dezembro a gente consegue fazer isso dessa forma. Depois a gente vai fazer de uma outra maneira, a gente vai até gravar um vídeo sobre isso. Mas você está seguro, de certa forma, né, com isso. Agora, se você não tem uma consultoria, perdeu ali na entrada da sua nota. Um ativo mobilizado, comprou um ativo mobilizado gera crédito. Se o seu colaborador não sabe que aquilo é... Às vezes ele não sabe nem o que é ativo mobilizado, né? Chegou um maquinário lá, uma nota de maquinário, ele deu entrada, é o uso-consumo, é a despesa que teve aqui, e aí ali você já perdeu o crédito desse ativo, que geralmente é um crédito mais alto, né, que os ativos mobilizados, principalmente das indústrias. Tem um ponto dentro disso que você está falando, que é o seguinte: quando chega para a gente fazer a auditoria, a gente já tem o hábito de cobrar isso dos nossos clientes. Muitas vezes os funcionários do departamento fiscal nem lançam a nota de imobilizado porque acham que não precisa de lançar. Exato. Que aquilo ali não é insumo, aí se aquilo não é vai para a produto. contabilidade, talvez ela não sinta falta porque ela não é uma auditoria. E aí, se vai para uma contabilidade que não é especializada, piorou, acabou. Aí, quando chega pra gente, a gente já sabe porque a gente trabalha com crédito. Então, a gente sabe o que tem e o que não tem e a gente busca essa informação mensalmente. Então, assim, um dos maiores ladrões de crédito, com certeza, tá ali no cadastro, né? E na emissão da nota. Quantas vezes, gente? Talvez vocês vão olhar e falar assim, não, absurdo, não tem como. Tem como, sim. Quantas vezes a gente pega cadastro de indústria de laticínio, que fabrica ali mussarela e queijo de Minas Frescal, que assim, todo mundo tá cansado de saber que é alíquota zero, que não paga imposto, e a gente pega esses produtos sendo tributados. Quantas vezes a gente fez isso? Isso vai piorar ainda mais com a reforma tributária. Por quê? Porque ninguém ainda está familiarizado com os novos códigos de tributação. Aí vem um outro ponto agora. E aí tributa errado. Aí vem um outro ponto agora. Aquelas empresas, aqueles empresários, né, que já abriram a mente assim para terem uma empresa de consultoria tributária ao seu lado, já sabem a importância de ter uma empresa de consultoria ao seu lado, pensando junto com eles, trazendo novidades, trazendo todas as alterações e tal. Essas empresas largam na frente. Agora, com a reforma tributária, como vai mudar a sistemática de auditoria, vai ser tudo muito mais ágil. O tempo para a gente fazer essas correções, essas checagens, essas verificações, eles vão ser muito mais curtos. As empresas de consultoria vão ter que ter muito mais ferramentas para acompanhar todas essas situações que nós falamos aqui. Aquelas empresas que não mudaram o pensamento ainda, falar assim, não preciso de consultoria não. Até hoje eu fui muito bem até aqui. Essas empresas, com certeza, vão tomar um impacto no primeiro ano gigantesco. Os primeiros, né, Wesley? Serão 8 anos, agora 7,5. Eu falo no primeiro porque, infelizmente, muitas não vão sobreviver. Gente, essa ideia de que é custo, meu contador faz, o que vocês estão querendo fazer para mim, meu contador não faz. Esquece. Essa ideia de que consultoria é custo já deu, já passou. Ou você muda essa mentalidade, fica no jogo, ou vai acontecer, infelizmente, o que o Wesley acabou de falar, né? Vai
passar muito aperto, se sobreviver. Quantas vezes no cenário que a gente está hoje, né, ainda um cenário que não sofreu os impactos da reforma tributária, quantas indústrias de laticínios a gente atende que faturava ali 10 milhões, 11 milhões, que hoje fatura 200 mil. Quantas e quantas indústrias de laticínios a gente atende que teve essa redução gigantesca de faturamento por conta de falta de conhecimento fiscal, tributário, por conta de falta dessa noção de que eu preciso de uma consultoria. Aí agora busca consultoria para ver se consegue crescer novamente, né? Por que para ver se consegue? Porque perdeu ali muito já do leite que ele tinha, às vezes o produtor já está fixo, né, de certa forma, com outras indústrias, e ali ele vai tendo mais dificuldade para conseguir adquirir o leite de novo, adquirir o mercado de novo. E é difícil, né? Muito Recuperar difícil, gente. os produtores de leite ali, depois que você perde eles, é muito difícil. Então, assim, consultoria não é custo, tá? O que seu contador faz é uma coisa, o que a consultoria faz é outra. Isso Não faz a mesma coisa. vou complementar com... A gente teve um episódio com o Júnior, né? Trazendo para nós No bastante episódio anterior, né? o anterior, bastante informações financeiras. Ele usou 2 termos que eu achei muito, muito legais, que são custos estratégicos, né, e custos desnecessários. A gente passou por várias ocasiões, várias situações que os laticínios chegam para nós e falam assim, mas meu contador faz isso. E quando a gente foi fazer uma avaliação, a gente viu que o empresário estava perdendo, e muitas vezes perdendo e deixando de ganhar, era tão alto, tão relevante, que aí ele viu um investimento que seria em nós. Na verdade, seria nem um custo estratégico, seria um investimento. Uma contratação. É sempre investimento. Então, a gente, como empresário, a gente também está do lado de cá como empresário também, e servindo a empresa de vocês. A gente tem que saber muito separar investimento. Não vou nem chamar de custo estratégico, não. Vou chamar de investimento estratégico. Está tudo ligado ao retorno, né? Quando você faz o investimento, você quer um retorno. Quando você investe numa empresa de consultoria, você não está simplesmente investindo para você falar que tem. A empresa tem que te mostrar o retorno que ela vai te trazer. E sabe o que é pior? Existem aqueles que conseguem enxergar isso, né? Mas existem aqueles, e eu falo com toda propriedade porque eu estou de frente ali com a parte comercial e eu atendo esses donos de laticínio, que a contabilidade faz a parte contábil e faz a parte dos créditos, benefícios fiscais e tudo mais. Ele vira para mim e fala assim, Josi, minha contabilidade não me traz informação antecipada, o grupo traz. A minha contabilidade, aí eu faço a auditoria e provo para ele que está faltando ali, que está errado. Uhum. Que tem crédito solicitado errado, que está faltando crédito, que está faltando nota, igual você falou. Ativo imobilizado, serviços terceiros tomados, né? Nota de frete, energia elétrica. Mostro tudo para ele. Aí, a gente cobra um percentual sobre o crédito devidamente levantado depois que tiver sido utilizado por ele hoje ainda com compensação até dezembro, ou a partir do ano que vem, né, somente com ressarcimento. Um percentual mínimo daquele valor, garantindo. O nosso contrato garante responsabilidade é nossa, garante tudo. Então, assim, o cara fica livre de autuações, ele tem ali uma pessoa disponível para ele o tempo todo. Vou emitir uma nota, não sei como emitir, tá lá a nossa equipe para isso. A gente informa semanalmente o ECAC, informações federais ali, se tem débito, se não tem, enfim, tudo mais. As novidades na legislação. Novidades e tudo, conteúdos direto. Mostro tudo isso para a pessoa. E ele vira e me responde, mas o meu contador faz e não me cobra nada mais. E aí tem pessoas que depois de tudo isso ainda acha que é custo. Você, gente, se você se identificou com isso que eu tô falando aqui agora, eu tô aqui para te falar, você precisa mudar essa mentalidade. Precisa mudar. Quanto te custa perder crédito, igual o Wesley falou? O contador não conseguiu ver tudo. Quanto te custa perder esse crédito? Quanto te custa uma autuação? A reforma tributária, pelo menos na teoria, ela não vem para aumentar a arrecadação, tributação de ninguém, não. Ela inseriu alguns tributos ali, tira outros em outros lugares para manter a arrecadação, né? Que é a base da reforma tributária. Mas assim, ela vem mesmo para te fiscalizar, né? Então, assim, pedir um crédito errado, hoje talvez, eu atendi uma empresa que está desde 2015 pedindo crédito errado. Não, mas eu nunca fui fiscalizado, nunca foi atuado, nunca foi, mas pode, com certeza você vai ser agora a partir da reforma tributária. Entende? A importância que é ter fazer esse investimento, que é um crédito que hoje você está pedindo errado, que é um crédito que você está deixando de solicitar ou está solicitando errado. Um percentual disso não sai nem do bolso da empresa. Ele prefere perder ali
esperar uma autuação do que ter aquele negócio bem feito, né? Correndo um risco desnecessário, né? Pois é. A verdade é essa. Mas trouxemos aqui várias situações dos dias dos clientes da gente. São situações pontuais, situações de extrema importância, situações que precisam ser vistas, né? Às vezes a gente tem um aumento do nosso resultado financeiro sem ter necessariamente um aumento de receita de vendas, né? Simplesmente fazendo esse controle de custos, fazendo essa readequação, passando a ter mais créditos corretos, né, sobre os produtos. Muitos laticínios ainda não estão no programa Mais Leite Saudável, né? Ah, mas só vai até o final do ano. Vai até o final do ano, mas é algo extraordinário, né? E dependendo, está proporcionalmente ligado à sua movimentação de leite. Se você tem uma movimentação de leite elevada, você está deixando muito dinheiro para trás, né? Imagina A margem já é baixa, na verdade. Qualquer valor que entrar é um valor, né? Não, é um valor muito significativo para a gente abrir mão, né? Quem que quer deixar lucro para trás? Né? Ah, mas dá trabalho. Não dá trabalho nenhum, na verdade. Não tem nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de trabalho que vai ser passado para a empresa executar. Né? São algumas pessoas que executam na hora de implantar o programa Mais Leite Saudável. O grupo trabalha muito na hora de fazer a habilitação diretamente na Receita Federal. Então é simplesmente assim uma falta de conhecimento mesmo que a pessoa vai deixando de ter receitas ali e que o concorrente dele tem. Às vezes ele não entende como é que o meu concorrente vende nesse preço. Ele está vendendo mais barato às vezes que você e tendo uma receita muito maior. Justamente por conta desses créditos. Né? Que aí tem as receitas ocultas também, né? Mas eu acho que... por hoje é só. A gente conseguiu esclarecer o que a gente tinha prometido, que a gente traria, que era a redução linear. Então, tá no iniciozinho da nossa conversa de hoje. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo um pouquinho. E se tiver alguma dúvida... Deixa nos comentários também, que a gente vem Deixa nos comentários. Se tiver alguém da área mais técnica e tiver alguma dúvida de como fazer a apuração, os lançamentos, a gente encaminha para eles lá um manualzinho que a gente criou. É só pedir aqui nos comentários ou na descrição tem um link do nosso Instagram e na bio do Instagram tem um contato nosso lá. Isso. Então é só chamar lá também. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio, viu? Tchau!